Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu começo a falar sobre a obra Esconderijo do Tempo, de Mário Quintana. Essa obra que contém 50 poemas. Nela encontramos poemas em prosa, soneto, poemas em redondilhas. Isso nos mostra que nessa obra, que é considerada de maturidade do autor, ele não está preso a nenhum estilo de época. Percebemos ainda o uso de imagens comuns como forma de aproximar o leitor de sua poesia. Mário Quintana, que tem essa habilidade de nos falar em uma linguagem bem simples, bem leve, de temas profundos. São temas predominantes na obra Esconderijo do Tempo: a morte, a vida, a memória, a velhice, a passagem do tempo e a própria poesia. Para este vídeo, eu escolhi poemas que falam sobre a vida e sobre a passagem do tempo. Nos próximos vídeos eu vou falar sobre poemas que abordam os outros temas, que são também predominantes na obra. Então, para falar sobre a passagem do tempo, eu escolhi o poema 666 e o poema A Canção da Vida. O poema 666 começa com uma metáfora. Antes eu vou ler todo o poema. A vida é um deveres que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas, há tempo. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, passaram 60 anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. E se me dessem um dia uma outra oportunidade, eu nem olhava o relógio, seguia sempre, sempre em frente. Iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas. Então vejam que o poema começa com uma metáfora. A vida é um deveres que nós trouxemos para fazer em casa. Qual é o sentido dessa metáfora? É que vamos deixando aquilo que temos para fazer sempre para depois, com essa ideia de que há sempre tempo para fazermos. Como está no segundo verso, quando se vê, já são 6 horas, aí depois há tempo, né? Temos tempo ainda. E depois vamos percebendo aqui no poema o uso da gradação. Quando se vê, já são 6 horas, quando se vê, já é sexta-feira, quando se vê, passaram 60 anos. Temos ainda como recurso estilístico no poema, além do uso da metáfora e da gradação, nós temos também o uso da anáfora. A anáfora está no início do segundo, do terceiro e do quarto verso. Essa anáfora que eu falo, quando se vê, quando se vê, quando se vê, essa repetição no início desses versos, ela enfatiza essa passagem do tempo, né? Enfatiza a importância de percebermos a passagem do tempo. Essa anáfora é construída a partir de orações adverbiais temporais. Então, nós temos 3 orações adverbiais temporais que iniciam tanto o segundo como o terceiro e o quarto verso. Quando se vê, já são 6 horas, há tempo. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, passaram 60 anos. Então, nós temos aqui 3 orações adverbiais temporais iniciando segundo, terceiro e quarto verso. Temos ainda uma oração adverbial condicional no 6º verso. E se me dessem um dia, uma outra oportunidade? Então, pensando na questão semântica do poema, pensando na questão da interpretação, nós percebemos o quê? Que esse poema fala sobre a passagem do tempo, que o tempo é inevitável. Nós não conseguimos parar nem controlá-lo. Então, esse poema fala sobre a condição humana diante dessa passagem inevitável do tempo. E qual é a sugestão do eu lírico aqui? É que nós devemos aproveitar o tempo sem estar preso a essa passagem das horas, dos dias, dos anos. Nós devemos estar presos à vida e não a passagem do tempo. Essa ideia está bem clara a partir do 6º verso, quando ele diz assim: e se me dessem um dia uma outra oportunidade, eu nem olhava o relógio, seguia sempre, sempre em frente, iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas.
Então, mais uma vez, né, aqui percebemos essa ênfase na questão da passagem do tempo, que nós não devemos estar preso a ela, e sim estar preso à vida. Um outro poema que fala sobre a passagem do tempo, que é tema de destaque na obra Esconderijo do Tempo, é o poema A Canção da Vida. A canção da vida. A vida é louca, a vida é uma sarabanda, é um corrupio. A vida múltipla dá-se às mãos como um bando de raparigas em flor, e está cantando em torno a ti, como eu sou bela, amor. Entra em mim como em uma tela de Renoir, enquanto é primavera, enquanto o mundo não poluir o azul do ar. Não vais ficar aí, como um salso chorando na beira do rio. Como a vida é bela, como a vida é louca. Vejam que o eu lírico fala dessa questão da vida, que ela é bela, é louca e que devemos aproveitá-la ao máximo enquanto é primavera. Vamos observar agora o uso da metáfora no poema. A vida é uma sarabanda, ele faz referência que é uma dança renascentista. Então aqui está bem claro o uso da metáfora. A vida é uma sarabanda, é um corrupio, fazendo referência a brincadeiras infantis. A vida múltipla dá-se às mãos como um bando de raparigas em flor. Quando ele usa aqui raparigas em flor, faz uma alusão à juventude e usa um outro recurso estilístico, usa agora uma comparação. Então preste atenção que eu já falei aqui da metáfora, o autor aqui fez uso da metáfora e da comparação. A vida é uma sarabanda. Depois ele diz, a vida múltipla dá-se às mãos como um bando de raparigas em flor. Atenção que essa comparação faz alusão ao período de juventude, raparigas em flor. E está cantando em torno a ti, como sou bela, amor. Entre mim como em uma tela de Renoir. Mais uma vez uso da comparação. Então vejam que aqui o autor fez uso de uma metáfora até agora e duas comparações. Entra em mim como em uma tela de Renoir, enquanto é primavera. Observe agora que faz uso de uma metáfora, enquanto é primavera. Então, entra em mim, fala aqui com a vida, entra em mim enquanto é cedo, enquanto é juventude, enquanto é alegria, enquanto é primavera. A primavera é uma metáfora que nos remete a essa ideia de alegria, a essa ideia de juventude. Enquanto o mundo não poluir o azul do ar, não vais ficar aí. Quer dizer, não fique parado, não deixe o tempo passar, aproveite a vida. Então ele diz assim, não vais ficar aí como um salso chorando. Mais uma vez, o uso da comparação. Como um salso chorando na beira do rio. Como a vida é bela, como a vida é louca. Então ele diz, aproveita a vida, esse é o conselho. Aproveita a vida enquanto ela é bela, enquanto ela é louca, enquanto é juventude. Então as figuras de linguagem predominantes no poema Canção da Vida, que trata sobre os temas a vida, fala sobre a passagem do tempo. Então as figuras de linguagem predominantes, metáfora e comparação. Eu já marquei os versos onde encontramos essas figuras de linguagem. E para fechar este vídeo, o poema Inscrição para uma Lareira. Eu vou falar sobre o poema Inscrição para uma Lareira e nos próximos vídeos eu vou selecionar outros poemas da obra Esconderijo do Tempo. A vida é um incêndio. Olha aqui a metáfora mais uma vez. A vida é um incêndio. Nela dançamos salamandras mágicas. Que importa restar em cinzas se a chama foi bela e alta? Em meio aos touros que desabam, cantemos a canção das chamas, cantemos a canção da vida na própria luz consumida. Vejam que o poema Inscrição para uma Lareira é praticamente todo construído de metáforas. Todo construído de metáforas. É a figura de linguagem predominante nesse poema. A vida é um incêndio, quer dizer, a vida é essa agitação imensa,
Nela dançamos. Vejam que o verbo dançar aqui não está no sentido literal. Dançar aqui está no seu sentido metafórico. Então, tanto no primeiro verso quanto no segundo, percebemos o uso da metáfora. Nela dançamos, salamandras mágicas. Usa aqui essa figura, salamandras, que, segundo os antigos, as salamandras conseguiam sobreviver mesmo dentro do fogo. Elas resistiam ao fogo. Então, a vida é esse incêndio. Nela, nós dançamos e conseguimos superar o incêndio. E o que importa? O que importa é a chama. O que importa são os momentos intensos da vida. Ainda que nos restem cinzas, devemos nos apegar a esses momentos que são intensos, que o autor nomeia aqui de chama. Se a chama, o que importa restar em cinzas, se a chama foi bela e alta. Em meio aos toros que desabam, cantemos a canção das chamas. Então devemos nos apegar não às cinzas, mas às chamas, aos nossos momentos intensos, aos momentos mais felizes da nossa vida, aqueles que dão sentido a ela. Então são nesses momentos que devemos estar focados. Cantemos a canção da vida na própria luz consumida. Mais uma vez, o uso da metáfora aqui, luz consumida. Ainda que a luz esteja destruída, mesmo assim, diante de um período de destruição, devemos sempre cantar a canção da vida. Então, como eu falei antes de ler o poema, que todo poema é construído de metáforas. Nós temos a vida é um incêndio, que é uma metáfora, dançamos, verbo aqui no seu sentido metafórico. Que importa restar em cinzas? Mais uma vez o uso da metáfora. Se a chama foi bela e alta, chama aqui no seu sentido metafórico. Em meio aos touros que desabam, cantemos a canção das chamas. Mais uma vez o uso da metáfora. E o texto chega ao seu final aqui também com uma metáfora. Cantemos a canção da vida na própria luz consumida. Então, metáfora é a figura de linguagem predominante no poema Inscrição para uma Lareira, que é um poema construído em versos livres, versos brancos. Então, não deixe de assistir ao próximo vídeo, que eu vou falar a respeito de outros poemas da obra Esconderijo do Tempo.